hoje eu quero falar uma palavra para as mães, mas que serve para os pais. Quero ouvir um amém. Então, quero chamar a sua atenção. Hoje o culto não vai ser longo, eu vou obedecer o horário, porque eu falo demais, né? Gosto de a pregação, às vezes não é fácil encaixar um culto em 1h30 cravado, né? Que é a nossa meta. 1h30, tá bom, é isso, né? A não ser um mover do Espírito muito grande, a gente deixa fluir, mas no limite é isso. Então, hoje eu quero falar sobre mães que se põem na brecha. Fala comigo, mães que se põem na brecha. Ou o que acontece quando uma mãe se coloca na brecha? E o que quer dizer brecha? Bispo, brecha é quando uma mãe entra no mundo espiritual. É quando uma mãe entende que ela pode adentrar no mundo espiritual, que ela tem uma unção, uma graça, uma autoridade, um chamado especial de Deus. Quero ouvir um amém. Fala comigo, mães, pais. Interessante, isso não é só da mãe, o pai também. Encontramos na Bíblia várias vezes pais entrando na brecha pelos seus filhos. Mas a mãe é um método de Deus. É um método de Deus, é impressionante. Impressionante. Desde Gênesis, quando aconteceu o acidente de Adão e Eva, desde ali daquele momento, a profecia foi para Eva: a serpente vai machucar, ferir seu calcanhar, mas você vai esmagar a cabeça dela. Quero um amém forte. Olhe para a mulher ao seu lado e fala: Deus te deu uma autoridade, Deus te deu uma unção de oração para esmagar a cabeça da serpente. Quero uma salva de palmas forte. Você pode falar: bispo, mas isso não aconteceu quando Maria, mãe de Jesus, deu à luz e Jesus esmagou a cabeça. Não. É hoje que você vai esmagar a cabeça da serpente. Quero ouvir um amém. É amanhã. É cada vez que o diabo levanta contra a sua família. É cada vez que o diabo levanta contra seus filhos. É cada vez que o maligno levanta contra seu marido, contra as finanças da sua casa. Olha o Provérbios 31. Quando o Provérbios 31 elogia uma mulher, é impressionante, porque ele fala daquela mulher de Provérbios 31, que ela negocia, ela enche sua casa de bênçãos. A mulher tem uma bênção de Deus muito especial. Por isso a guerra contra vocês é maior. Mas eu tenho uma boa notícia: Satanás perdeu em nome de Jesus. Já perdeu, recebe? Então, como eu estou falando sobre o mundo espiritual, e eu não quero sair desse tema, como que uma mulher pode entrar na brecha? Como que uma mãe pode entrar na brecha? Vamos lá, mãe ou pai. Mas o exemplo principal é uma mãe. Um dos exemplos mais fortes é 1 Samuel 1:27. Quando Ana fala para Samuel: por este menino orava eu. Fala comigo: por este menino orava eu. Ou seja, não veio de lambuja, não veio gratuito, veio como resultado de intercessão daquela mãe. Mães, fala comigo: por esta causa, diga, por este propósito, pela conversão dos meus filhos, diga, pelo milagre financeiro, pela gestação, tudo que você botar seu foco, mulher, mãe, tudo que você colocar teu foco, Deus vai te dar. Você não ouviu? Deus vai te dar. Olha essa segunda frase. Samuel primeiro nasceu no altar. Ele foi gerado no altar e depois ele veio nos braços. Amém?
Mais forte. Tudo que você gera primeiro no joelho. Você gera primeiro no altar e depois vem para as suas mãos. Livramentos, conquistas, vitórias, curas. Sempre é primeiro no mundo espiritual. Depois vem para o mundo natural. Próximo slide, vai lá. Eu amo essa frase de Joquebede, a mãe de Moisés. Mãe de Moisés. Ninguém pôde enfrentar uma guerra tão ferrenha quanto aquela geração de Moisés, de Arão, de Miriam. Porque eles estavam sob o jugo do faraó. Não tinha sofrimento maior. Tinham que levantar de madrugada, fazer tijolos, conseguir palha, gerar o tijolo, né? E as mães de Israel continuavam na sua missão. Toda vez que você achar que você está sofrendo, que a vida é dura com você, lembre-se da mãe de Moisés. Imagina você gerar filhos, providenciar comida, fazer comida de madrugada, 3 da manhã, 2 da manhã, para que o marido às 4 da manhã já saísse e levasse para a obra que ele estava fazendo. Cadê as mães? Levante a mão. Olhe para alguém ao seu lado e diga: nós somos muito privilegiadas. Quantos concordam que a vida hoje, por mais dura que seja, você é bastante privilegiada? Amém? Quero uma salva de palmas. Eu vi o depoimento de um atleta, sempre reclamava dos pés machucados, pés machucados. Um repórter perguntou para ele: você nunca para, mesmo com os pés sangrando, você vai e faz e entra e vai fazer sua missão? Ele falou: eu vivia reclamando das dores no meu pé. Um dia eu encontrei uma pessoa que não tinha pés. E aí eu entendi a lição que Deus queria me dar. Nunca mais reclamei dos meus pés. Por quê? Tem gente que gostaria de ter pés para sentir dor e não tem. Então, mães, preste atenção. Por mais duro que seja sua batalha, sua guerra, o Senhor Deus vai te ajudar a vencer todas as suas batalhas. Joquebede viveu uma batalha maior do que a sua. Agora, o que me chama muita atenção da história de Moisés com a mãe dele, com Joquebede, é que você sabe que o rei botou um decreto de morte, mas tinha uma coisa muito interessante que está no versículo 2, que diz assim: a mãe vendo que a criança era formosa. Agora, existe filho feio para mãe? Não existe. Todos os filhos são bonitos, todos os filhos são formosos. O que ela quis dizer então com ele era formoso? Não, Joquebede estava na brecha e ela estava em oração. E quando nasceu Moisés, ela não viu que ele era bonitinho, bochechinha rosa. Não. Sabe o que ela viu? Ela viu que havia um sinal de Deus para o seu filho. Pode bater uma salva de palmas forte, vai. Mães, vocês podem entrar nos céus, no mundo espiritual. Vocês podem entender o propósito para seu filho no mundo espiritual. Quero ouvir um amém. Deus mostra para você, Deus revela para você, Deus compartilha com você. Por quê? Por causa do preço que vocês pagam. Por causa de toda a história da humanidade. Então a Bíblia diz que Joquebede viu, e ela já tinha tido Arão, que era mais velho do que Moisés. E ela tinha tido Miriam, que era mais velha, uns 5, 7 anos mais velha do que Moisés. Lembra que foi Miriam que foi descendo no rio e acompanhando? Então ela já tinha tido 2 filhos. Um Arão, homem, e Miriam, mulherzinha. Então quando nasceu Moisés, ela bateu o olho nele e ela viu
alguma coisa, o sinal de Deus naquela criança era especial. Naquela criança era especial. E ela tomou uma decisão. Faraó quer matar as crianças. Ela falou: meu filho não. Levanta a sua mão e fala: meu filho não. Pode fazer no plural. 1, 2, 3. Meus filhos não. Diga: em nome de Jesus, sei que os meus filhos são especiais. Vendo que ele era, a palavra formoso, eu tenho essa palavra no hebraico. A palavra formoso não é bonitinho, é que ele tinha um sinal que ele seria uma pessoa especial. Quero ouvir um amém. Lute pelos seus filhos. Discerna o que Deus escreveu sobre os seus filhos. Não renuncie a isso. Já intercedi muito pelos meus filhos. Pronto, tá bom, já orei demais. Não, nunca existirá ex-mãe. Nunca existirá ex-pai. Quero ouvir um amém. Lembra que eu falei isso? A mulher é maravilhosa porque ela carrega a criança onde? No útero. Sim ou não? Depois ela carrega o filho no braço. Depois ela guia o filho na mão. E finalmente ela leva os filhos nos joelhos. Ela viu que havia um sinal de Deus naquela criança. Ela viu que havia um sinal de um propósito. De um propósito de Deus para aquela criança. Levanta a mão, pais e mães. Fala comigo em nome do Senhor Jesus. Diga: eu jamais vou abrir mão do propósito e desígnio de Deus para meus filhos. Diga: até o último fôlego eu vou estar intercedendo, guerreando, clamando, decretando que eles e elas serão servos do Deus vivo. Amém. Olha a última frase que eu escrevi. Mães espirituais enxergam destinos antes do mundo. O mundo vai descobrindo quem era Moisés. A vida foi descortinando o propósito de Moisés. Ela já sabia. Pai de Moisés sabia. Por quê? Porque Deus mostrou para eles. Deus deu sinais. Tem um versículo lá no livro de Ageu. Acho que é Ageu. Não? Ageu. Que diz: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E você, mãe, você, pai, vocês são os profetas primeiros da sua casa. Amém? E Deus vai mostrar, e Deus vai falar, e Deus vai dirigir. Mais um slide. Mateus 15, 22. Jesus fala para a mãe. A mulher chega e ora e fala: minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus fala: sua filha vai ser liberta, ela será curada. Jesus fala: grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. Próximo, mais um slide. Mãe tem fé. Mães têm fé. 2 Timóteo 1,15. Quando Paulo conversa com Timóteo, ele fala: a fé que habitou primeiro em tua avó Loide, sem fingimento, sem religiosidade, e depois na tua mãe Eunice. Que coisa! Paulo reconheceu a herança espiritual daquela fé. Sua fé vai ser transferida para seus filhos. A fé da sua mãe, que é a vovó, vai ser transferida para seus netos. Paulo reconheceu isso, Paulo evocou isso, Paulo fez menção a isso.
Timóteo, essa fé não nasceu contigo, nasceu na herança da sua família, nasceu na genealogia da sua família. Timóteo viu Eunice de joelhos chorando. Timóteo viu a mãe de Eunice, Lloyd, fazer comida para os pobres, abençoar, ajudar, fazer cultos, ministrar nas casas. Timóteo viveu aquilo. Escuta o que eu vou te falar. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos abrir as portas espirituais, para que todo o ambiente dentro do seu coração, a partir de agora, invada o ambiente do coração dos seus filhos. Muitas vezes, os filhos naturalizam a relação com os pais. Ô mãe, tudo bem? Beijo. Ô pai, tudo bem? Tudo bem? Já estou saindo, estou aí. Não vai ser assim. O Espírito Santo vai sair de você e ele vai mover no coração das seus filhos, sua filha, seu filho, quando ele te acha ajoelhado, quando ele te acha orando, quando você dá graças numa refeição. Muitas vezes você lê um versículo na hora do almoço, ou do jantar, ou do café, e Deus vai pegar esta unção e este fogo e vai levar para o coração dos seus filhos. Quero uma salva de palmas bem forte. Mais um slide. Estou encerrando. Eu amo essa palavra. Eu queria chegar nesse slide. Para mim é um dos melhores do mundo sobre destino. Lucas 2,19. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, guardava aquelas profecias ou palavras no seu coração. Muitas vezes a gente não entende certos desígnios para o filho, para a filha. Você não precisa entender tudo. O que você não entender, guarda no seu coração. Mais forte. Guarda no seu coração. Guarda a promessa que Deus deu para ele, para ela. Diga, declare: meu filho, quando você foi nascer, tive problema no parto. Satanás tentou abortar você ali, que você não entrasse neste mundo. Cada um de nós que viemos neste mundo, viemos para fazer integração, para fazer intervenções nesse mundo. E os seus filhos foram liberados, trazidos por Deus, e eles serão extremamente abençoados. Recebe isso hoje? Eu não sei como está a sua relação com seu filho, com sua filha. Pode dar uma salva de palmas, vai? Pode. Guarda. Diga comigo, levanta a mão e diga comigo: aquilo que não se cumpre imediatamente, diga: eu não vou abortar, eu vou guardar no meu coração. Tem muitas coisas que você carrega de promessa que não cumpriram. Sobre os filhos, sobre o marido, sobre a família, sobre a casa. Tem muita. O Satanás só trabalha para destruir o protótipo de Deus. Satanás só trabalha para bagunçar o projeto. Mas não vai bagunçar. Não vai bagunçar. Ele pode até fazer alguns movimentos, mas primeira carta de João diz: para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Forte. Levanta a mão e fala: Senhor, as obras do diabo na minha família estão destruídas. Diga: nos casamentos deles, nas gerações dos meus netos, diga: estão destruídas. Diga: toda bagunça, toda operação de Satanás para roubar a minha casa. Diga: eu, meu marido, minha esposa, somos da brecha do mundo espiritual. E nós reivindicamos que seja mães, pais que se colocam na brecha do mundo espiritual, para fazer cumprir
toda palavra e promessa do Senhor em nossa família, em nome de Jesus. E isso não para só nos filhos. É a profissão dos filhos, a profissão dos netos. Essa é o aspecto material. Provérbios, muita gente me pergunta esse texto. Provérbios diz assim: o homem de bem, a palavra de bem ali é um homem forte, é um homem ungido, que a mão de Deus está nas suas costas, respaldados por Deus. O homem de bem deixa herança para os filhos e filhos dos filhos. O que é isso? Encaminha, orienta. Não é pôr no mundo e solta. Nós estamos numa geração hoje sem pai, sem mãe. Vocês sabem, menino de 12, 13, 14 anos já não dá satisfação para a mãe, não dá satisfação que hora que chega, não dá satisfação que hora que sai, né? Quem são os amigos? Fala comigo. Assim não. Diga lá em casa não, em nome de Jesus. Amém? Você vai abraçar, você vai chorar, você vai amar, você vai beijar, você vai estar com ele ou com ela, né? Nós, a igreja do Senhor, tem uma cultura de afetividade, de relacionamento. Então não, mas o que eu vou dar mais de mim? Não, entre na brecha, faça o que Maria fez, faça o que Joquebede fez, né? Faz o que aquela mulher, mãe da menina que Jesus curou. Só isso. Carrega no seu coração seus filhos. Carrega na sua mente seus filhos em oração. Não preocupe em dar presente. Dá 1 hora com eles por dia. Eu vi uma história essa semana na nossa rádio. A menina, já encerro, uma garota muito problemática, 12, 13, 14 anos, nossa, o pai estava enlouquecido. Aí ele falou com o pastor, pegou um aconselhamento, e ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma semana de jejum por ela. Fez uma semana de jejum, e todo dia eu vou tirar 1 hora para conversar, ouvir, abraçar, beijar. E ele fez isso. E depois de uma semana de jejum, ele falou: Deus revelou o que eu tinha. Deus revelou. Ele falou: o que foi? Deus me mostrou que tinha um cinto amaldiçoado. Ela usava o cinto. Tinha uma maldição num cinto. Cinto de uma das apresentadoras de televisão brasileira. E aquele cinto estava contaminando a filha. Aquele era um ponto de contato. Que eu estou te pedindo, traga terça-feira para a gente ungir. Aí, conversando com o pastor, conversando com a esposa, aí um dia a esposa falou: não, tudo bem, eu acho que o cinto tinha sim uma maldição. Mas o que mais fez efeito foi você parar 1 hora por dia, sentar com ela e conversar e rir e ouvi-la. Isso curou sua filha, a mãe. O pai achou que era um cinto da Xuxa. Eu não queria falar o nome. Sei lá para onde isso vai aí, né? O pai achava, foi o cinto. Estava amaldiçoado. A mãe disse: não, foi o relacionamento. Me perguntaram, eu falei: foi os dois. O importante é que ele recebeu a filha de volta. Talvez você esteja guerreando com um filho doente, em crise, em conflito, uma filha fora. Antes de mais nada, eu quero parar. Terça-feira nós vamos ungir os objetos. Por favor, traga-os, venham se você puder. Quem não puder, manda esses objetos com alguém. Mas eu queria que vocês, pais, mães, que estão sentindo que teus filhos foram, fiquem em pé, por favor. Pode ficar. Quem perdeu filhos, quem está com conflito, quem está com problema, quem está com dificuldade, quem está com tensão, pode ficar em pé.
Isso. Todos os pais agora ficam em pé. Todos os pais. Isso. Abraça seu coração. Chama a banda muito rapidamente. Abraça seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, diga: hoje eu vou me colocar na tua brecha. Diga: eu vou carregar os meus filhos no meu coração, em oração, em intercessão. Diga: me unge, Pai, unge a minha boca, unge a minha mente com sabedoria. Diga: nenhum espírito vai roubar nossos filhos de rebelião, de raiva, de independência. Diga: haverá amor, haverá comunhão, haverá alegria em nossos relacionamentos. Diga: haverá prazer de estar conosco. Eu recebo nossos filhos no mundo espiritual. Diga: eu os trago de volta. Forte, forte. Eu os trago de volta. Eu não quero perder os seus corações, em nome de Jesus Cristo. Se recebe? Levante a mão direita e fala: eu vou buscar. Se os meus filhos saírem, eu vou buscar os seus corações. Não vou buscar o seu corpo. Senta aí, menino. Vai comer com a gente, menino? Não, não. Traga o coração dele. Traga a alma dele. Se você não trouxer o coração, não adianta, você vai perder. O dia que ele tiver 18 anos, ele não senta contigo mais. Acabou. Ele não vai ter prazer. É o coração que se ganha. Amém? Que Deus te fortaleça. Mães, estamos com vocês. Força na sua caminhada. Não aceite perder. Não entregue seu filho. Não entregue a sua filha ao léu, ao destino. O Senhor me deu um sinal. Quando ele nasceu, eu vi que tinha uma mão de Deus. Quando ele nasceu, eu vi que tinha um sinal. E eu não vou abrir mão. Amém? Mais forte. Pai, mãe, muito rapidamente, quer vir aqui? Se você está lutando para não perder seu filho, muito rapidamente, vem rapidinho. Eu tenho, nem tem, mas já foi tempo. A igreja pode se assentar. Isso, pastores, venham bem aqui, bispos. Isso, amém, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Pai. Vem, Pai, vem, mãe. Você que está perdendo a batalha com o seu filho, perdendo a batalha com a sua filha, em nome de Jesus, o Senhor Deus te ajuda. O Senhor Deus te fortalece, te abençoa. Você não vai perder essa guerra. Há um Deus que te ajuda, mesmo na dor, mesmo na dificuldade maior. Deus, honra a tua filha. Essas lágrimas, recolha essas lágrimas, Pai. Recolha essas lágrimas, recolha essas lágrimas. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Oh Espírito Santo, aleluia. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Oh Senhor, honra a oração, honra a oração, honra a oração, honra a Pai, em nome de Jesus, que jamais falhou, nunca falhará.
É por isso que eu confio. Amém. Dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Abrace a pessoa ao seu lado e diga: você não vai perder sua casa. Deus é fiel. Amém.